são os High Skilled Occupations? São aquelas vagas em que você consegue o Stamp 3, o Stamp 1, desculpa, que é o visto de trabalho, e que são muito mais bem pagas. Então, quando eu digo mais bem pagas, a gente fala de acima de 30 mil euros por ano, tá, gente? Então, para vocês terem maiores informações, tem esses dois sites, que depois vocês podem acessar quando eu enviar a apresentação para vocês. Mas, basicamente, hoje em dia, essas profissões resumem-se a áreas de medicinas e enfermagem e também pessoal que é cuidador, né? Então, cuidador de pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Pessoas da área de contabilidade e finanças, pessoas da área de engenharias em geral e profissões na área de TI, envolvendo várias oportunidades na área de TI, tá? Eu sei que TI é um mundo onde existem dezenas, centenas de ocupações, mas essa High Skilled Occupations, ele é de TI de uma forma geral, tá? Em geral. E existem também algumas vagas para áreas administrativas, mas aí são áreas muito específicas, porque para ser High Skilled Occupation e você conseguir ter um visto de trabalho dentro dessa área, o seu empregador ele precisa comprovar para o governo irlandês que não existe nenhuma outra pessoa ou que ele não conseguiu um outro contato de uma outra opção, de uma outra pessoa dentro da União Europeia que pudesse ocupar aquela vaga. Então, para áreas, por exemplo, de direito, né, advocacia, áreas administrativas e comerciais, em geral, é mais complicado, porque são áreas que têm uma maior disponibilidade de profissionais no mercado e essa disponibilidade de pessoas dentro da própria União Europeia, tá? Mas existe sim essa possibilidade e aí vai depender da demanda de qual conhecimento específico aquela empresa precisa. Então, por exemplo, às vezes é uma empresa que está entrando no mercado brasileiro e ela precisa de uma pessoa que saiba falar o português do Brasil, porque é bem diferente do português de Portugal e o português de outros países, né, de Nova Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Malawi. É um português, esses países têm um português um pouco mais puxado para o português de Portugal e o Brasil tem um português um pouco à parte, assim, que diferencia em vários aspectos. Ou, de repente, você, apesar de ser brasileiro e está aprendendo agora o inglês, de repente você já fala espanhol, você já fala francês, ou as línguas que estão em alta demanda agora, né? O francês, alemão, mandarim. Então, isso seria uma justificativa para a empresa te contratar, mesmo que o seu inglês não seja um inglês considerado nativo, como, por exemplo, um C1 ou C2. Se você tem um inglês B2, que seria um Upper Intermediate, mas você já fala, por exemplo, um alemão, ou um francês, ou um mandarim, ou um Dutch, né? Você tem grande potencial para conseguir emprego numa área de Customer Service, por exemplo, tá bom? Quando você consegue o visto de High Skilled Jobs, que é o Work Permit, que é o Stamp 1, a Irlanda lançou recentemente, né, ela mudou essa lei, que entrou em vigor agora em 2019, que então as pessoas, né, os cônjuges, os familiares de quem está na Irlanda com o Stamp 1, que é o Work Permit, vai ter o Stamp 3, e com esse Stamp 3 ela também já vai ter autorização para trabalhar, porque tem até o ano passado, 2018, quem era cônjuge de alguém que estava com... Gente, eu vou falando Stamp 1, Stamp 3, porque fica mais curto, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me barram e me perguntam, ok? Até 2018, os cônjuges de quem tinha o Stamp 1 não podiam trabalhar, não era direto legalizado isso. Essa pessoa, ou ela teria que ir como estudante e obter o Stamp 2 para poder ter direito a trabalhar part-time, ou ela por si teria que aplicar para um job para conseguir o Stamp 1. Hoje em dia não, hoje em dia a Irlanda mudou, está um pouco mais parecido com o Canadá. Então, quem tem o Stamp 1 e o cônjuge com o Stamp 3 já é um direito direto que o governo colocou, que as pessoas que têm o Stamp 3 podem também trabalhar full-time e sem restrição a qual tipo de emprego, tá bom? E o Stamp 4, que é o visto para quem é cônjuge de cidadão europeu, já permite também o trabalho, trabalho full-time, já tinha esse benefício e continua tendo então esse benefício.
Todo mundo compreendeu? Ficou alguma dúvida disso que eu tava falando, de high skill jobs? Não, tá tranquilo. Ok.